E se aquilo que você mais temeu fosse na verdade a sua única salvação? E se o silêncio que você oferece ao narcisista não for fraqueza, mas o prenúncio de um colapso interno que ele não pode mais evitar? Carl Jung dizia que a sombra só revela sua face quando a luz cessa de brilhar. E talvez, quando você deixa de reagir, não está se afastando. Está acendendo um espelho no inconsciente de quem tentou devorar sua essência. Mas o que acontece quando o predador já não encontra mais sangue na sua presença? E se, nesse instante, o verdadeiro jogo começar? A maioria acredita que o narcisista teme ser abandonado. Mas Jung nos ensinou que o medo mais profundo do ego inflado não é o abandono. É a irrelevância. Quando você se retira, não com gritos, mas com ausência, quando seus olhos já não imploram, mas ignoram, algo sombrio se rompe dentro dele. É como se o espelho que ele usava para se admirar estivesse agora estilhaçado, devolvendo apenas ruído, vazio e a própria imagem distorcida. O que acontece com um ser que só existe pela validação alheia, quando você já não oferece mais à plateia? O narcisista é, no fundo, um arquétipo em desequilíbrio, um fragmento do self preso, num eterno teatro onde só ele importa, até o dia em que você desce do palco. Mas o que ele faz quando as cortinas se fecham sem aplauso? Quando o roteiro muda e ele não sabe mais quem é sem sua vítima cativa? Jung diria que aí começa o confronto com a própria alma. Mas esse confronto é destrutivo ou revelador? E se for os dois? Há algo aterrador no momento em que o controle se perde. Não porque você o arrancou das mãos do narcisista, mas porque você parou de jogar. A indiferença, quando nasce da autoconsciência, tem o poder de desintegrar máscaras cuidadosamente moldadas. Mas o que surge no lugar do falso eu que ele tanto protegeu? Qual é o preço psicológico de perceber que seu império emocional desabou e ninguém mais está assistindo? Você está preparado para ver o que acontece quando ele encara pela primeira vez o próprio vazio? Não se engane, essa não é uma simples história de superação. É uma travessia pelos labirintos da psique humana, onde cada gesto de desapego é uma chave que abre portas proibidas. Algo muda profundamente quando o narcisista percebe que você já não é dele, nem por amor, nem por dor. Mas o que exatamente muda? Qual é o ponto sem retorno? E qual é o poder que você desperta ao simplesmente não se importar mais? A resposta está nas entrelinhas, e só será revelada se você permanecer até o último segundo. Você lembra quando sua respiração se moldava ao ritmo dele? Quando cada gesto seu era uma tentativa sutil de ser vista, notada, reconhecida, aceita? Não era amor, mas você acreditava que era. Era fome, era a ausência de si. Era a dança hipnótica do narcisista com a parte sua, que ainda não sabia dizer não. Carl Jung chamaria isso de projeção. Você viu nele aquilo que queria encontrar em si mesma, mas a imagem era um espelho distorcido. E agora, quando o reflexo já não te prende mais, ele começa a se despedaçar. Você sente isso? Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que você para de tentar, não por cansaço, mas por lucidez, como se algo dentro de você gritasse sem emitir som. Eu não pertenço mais aqui. E quando esse fio se rompe, o narcisista percebe. Ele sente antes mesmo de entender, porque sua ausência pesa mais do que sua presença suplicante. E esse vazio, essa recusa de continuar dançando no teatro dele, acende um pânico que nem ele sabe nomear. Mas por que ele teme tanto sua indiferença? Porque ela revela a verdade que ele passou a vida escondendo. Ele não tem controle. Nunca teve. O poder dele sempre foi um empréstimo seu, dado pela sua necessidade de ser amada, pela sua esperança de ser suficiente, pela sua resistência em se abandonar. E quando você não precisa mais dele para existir, ele colapsa. A estrutura falsa que sustentava a ilusão rui, como um castelo de cartas construído sobre areia. Jung nos ensinou que tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos nos será apresentado como destino. E o narcisista, ao perder você, não está apenas perdendo um objeto de controle, está sendo forçado a olhar para o deserto que há dentro dele. Um deserto que ele sempre disfarçou com jogos, manipulações e seduções.
Mas agora, sem você ali para validar a fantasia, o que resta é o eco da própria carência. Um eco que grita alto demais para ser ignorado. Talvez o que mais assuste o narcisista não seja a sua ausência, mas a presença nova que nasce em você. Porque há algo sagrado em uma mulher que não pede mais permissão para existir. Algo perigoso para quem se alimentava do seu medo. E esse novo silêncio que você traz não é vazio. É presença pura. É o início de um retorno. Jung dizia que o encontro com a sombra é inevitável. E é ela que bate à porta dele agora, com seu nome escrito em chamas. Mas será que ele percebe isso conscientemente? Ou será que reage como um animal encurralado, tentando reviver antigos padrões para ver se ainda funcionam? As mensagens voltam, os convites, as promessas, o tom muda. Ele diz que você é tudo, que foi um erro, que agora ele entendeu, mas nada disso é real. É só pânico, é só a tentativa de voltar ao controle. Porque quando o espelho quebra, ele precisa de um novo. E você sempre foi o espelho mais perfeito que ele encontrou. Só que agora, algo mudou. Você não reflete mais o que ele quer ver. Você carrega outras cores nos olhos. Um cansaço profundo que virou sabedoria. Uma firmeza que não precisa ser dita em voz alta. Você não responde com raiva, responde com desinteresse. E essa resposta para ele é insuportável. Porque ela não oferece brechas, não abre espaço para manipulação. Ela apenas é. E essa é a maior punição que alguém como ele pode receber. Mas e você? Como se sente nesse novo lugar? Você ainda escuta o eco das promessas? Ainda sente o gosto do medo antigo? Ou já percebeu que o peso que te mantinha presa era feito de fantasmas que você mesma acreditava serem reais? O processo de individuação, como Jung descreveu, não é indolor, mas é libertador. E quando você para de esperar que ele mude, algo dentro de você muda para sempre. É aqui que a travessia começa. Não quando ele te abandona, mas quando você abandona a ideia de que precisava ser escolhida, de que precisava se provar, de que precisava lutar. Quando o narcisista percebe que você não se importa mais, não é ele quem perde, é você quem finalmente se encontra. E essa é uma verdade que o ego dele nunca poderá suportar, mas que a sua alma nasceu para viver. Você não briga, você não corre atrás, você também não se vinga, você apenas desaparece por dentro. Ainda pode estar ali no mesmo ambiente, com o mesmo tom de voz, com a mesma aparência de antes, mas algo essencial em você se desconectou da matriz que o alimentava. E essa desconexão é o que destrói o narcisista mais do que qualquer confronto. Porque enquanto você reagia com raiva ou tristeza, ele ainda existia dentro da sua mente. Mas agora, ele deixou de ter peso, deixou de ter nome, deixou de ter poder. Esse é o terceiro golpe. Não é o desprezo, não é a indiferença fingida, é o verdadeiro desligamento emocional. É quando o narcisista percebe que sua imagem já não habita mais o templo da sua alma. Ele sente isso como uma morte simbólica, mas uma morte que não o redime, apenas o silencia. Carl Jung via esse momento como um rito de passagem, um processo onde o eu retorna ao centro depois de vagar por campos de dor, culpa e submissão. E esse retorno é ensurdecedor para quem sempre precisou da sua ausência de si para brilhar. Você começa a falar de outras coisas. Seus olhos miram outros horizontes. Suas decisões já não consideram a opinião dele. Não por rebeldia, mas por libertação. É como se sua alma tivesse voltado ao próprio corpo, expulsando a sombra projetada que ele representava. E essa reintegração te transforma. Torna você menos explosiva, menos vulnerável, menos previsível. Você não está mais presa ao ciclo, e isso, essa neutralidade inesperada, é o que mais assusta o narcisista, porque ele se alimentava do seu caos, das suas tentativas, dos seus altos e baixos, dos seus "eu vou embora", seguidos de "mas e se eu estiver exagerando?". Ele era o maestro da sua instabilidade, mas agora a música parou, e o silêncio que sobra não é paz para ele, é ruína. É como se o palco tivesse sido esvaziado, as luzes apagadas, e só restasse ele, com as falas decoradas na boca, mas sem mais ninguém para ouvir. Jung nos advertia que aquilo que não é consciente se repete como destino.
E nesse terceiro golpe, é como se o narcisista fosse lançado de volta para a origem do próprio trauma. Ele olha para você e não encontra mais espelho, nem tela, nem palco. Ele só encontra o reflexo nu da própria falta de identidade. Porque, sem alguém para projetar sua grandiosidade ou para absorver sua crueldade, ele não sabe quem é. E nesse ponto, você não está apenas livre dele, está livre do papel que ele te deu. Você sente algo diferente agora, um tipo de respiração que vem do ventre, uma calma que não depende do ambiente estar calmo, uma firmeza que não precisa ser gritada. Você está no centro do seu ser, pela primeira vez em muito tempo, e isso é, para o narcisista, um terremoto, porque ele só entende relações como dominação. Ele nunca aprendeu a existir ao lado, só acima. Mas você agora não está abaixo nem acima. Você está fora. E essa saída não é física, é existencial. O narcisista tenta provocar, tenta reativar, tenta fazer você sentir raiva, tenta culpar, tenta reencenar antigas dinâmicas, mas não funciona, porque nesse terceiro golpe, você não está mais tentando se provar, você não está mais reagindo ao que ele é, você está respondendo à sua própria consciência, e isso é algo que ele jamais poderá controlar, porque agora você vê, e quem enxerga nunca mais se deixa cegar pelo mesmo feitiço. Mas atenção, essa neutralidade não é frieza, não é vingança, não é orgulho, é cura, é o fim do ciclo. É o espaço interno limpo, onde antes habitavam as feridas. Jung dizia que só ao integrar a sombra encontramos o todo, e talvez o terceiro golpe não seja apenas uma punição ao narcisista, mas um retorno seu à inteireza. O momento em que você para de ser metade, tentando ser tudo, e se torna inteira, sem precisar ser demais para ninguém. Há algo sagrado na mulher que não precisa mais de explicação, que não suplica ser compreendida, que não entrega mais seus silêncios para serem preenchidos por vozes externas. Essa mulher assusta, ela quebra padrões, ela desestrutura egos frágeis, porque ela é. E o narcisista, que só sabe lidar com quem se dobra, entra em desespero diante de quem se ergue sem gritar. Então ele desaba, ou se revolta, ou se recolhe. Ele pode até desaparecer como forma de punição final, mas mesmo nesse desaparecimento, ele sente o gosto amargo da derrota. Porque não foi você quem o deixou, foi ele quem perdeu o direito de ser sentido. E isso, para alguém que só vive nas reações alheias, é o mesmo que desaparecer do próprio mundo. Você, por outro lado, caminha, leve, ainda marcada talvez, ainda com feridas, mas com algo novo nos olhos. Presença, conexão com o que é real, vontade de viver que não depende mais de ninguém. Esse é o terceiro golpe, a linha invisível onde tudo muda, onde você deixa de sobreviver e começa a existir. Você começa a se redescobrir de forma quase imperceptível. Não há um grito, não há um rompante, há apenas a semente de uma nova consciência germinando no silêncio da sua alma. E o que era dor agora se transforma em discernimento. O que era carência vira filtro. Você começa a perceber que sua história não terminou naquele relacionamento. Ela mal havia começado. O narcisista sente esse movimento, não porque você o comunica, mas porque sua energia, que antes era voltada para ele, agora se volta para si. Esse é o quarto golpe, a sua expansão. Quando você começa a crescer para além do trauma, quando seus interesses voltam a florescer, quando você volta a cuidar de si, não por fuga, mas por merecimento. Esse crescimento não é barulhento, mas ele ecoa. Ecoa no corpo do narcisista como uma ameaça invisível, porque agora você não é mais apenas alguém que escapou. Você é alguém que está florescendo, e isso confronta diretamente tudo que ele tentou destruir. Jung afirmava que não há despertar sem dor. E a dor que você enfrentou nesse ciclo com o narcisista não foi à toa. Foi como uma iniciação, um ritual onde partes suas morreram para que outras pudessem nascer. E agora, nesse quarto golpe, você para de tentar entender a dor e começa a usá-la como adubo para o renascimento. Seus olhos não buscam mais justificativas, buscam direção.
Seus passos não pedem permissão, apenas seguem, e o narcisista, acostumado a te ver pequena, começa a perder o controle que um dia acreditou ter. Ele pode até sorrir, pode fingir que está tudo bem, pode tentar te parabenizar pelo novo momento, mas por dentro ele está em ruínas, porque a sua evolução interna é para ele uma sentença, um lembrete de que ele fracassou em te quebrar. E mais do que isso, é o sinal de que ele nunca teve o controle de verdade. Só teve acesso ao espaço que você inconscientemente cedeu, mas agora esse espaço está sendo tomado de volta, e isso ele não sabe como lidar. O narcisista não sabe amar, mas ele sabe farejar quando alguém está se amando, e esse amor próprio que agora começa a brotar em você tem cheiro de ameaça, porque pela primeira vez você não está mais tentando provar nada, você não está mais buscando validação, você está ocupada demais se encontrando, se reconstruindo, se ouvindo. E esse movimento, ainda que silencioso, emite um som ensurdecedor dentro dele. Você venceu. Mas por que ele sente isso como derrota? Porque sua reconstrução quebra o ciclo. Ele não pode mais voltar. Não pode mais se aproximar com as mesmas promessas. Não pode mais usar as mesmas táticas. Porque agora você enxerga. E ver é perigoso para quem vive da ilusão. Carl Jung dizia que uma vez que a alma é tocada pela consciência, ela não volta mais ao estado anterior. E é isso que está acontecendo com você. Você tocou algo profundo demais para voltar atrás. Você começa a se relacionar com o mundo de forma diferente. Suas palavras mudam, seus silêncios mudam, suas escolhas mudam. Você já não suporta o que antes tolerava, já não se explica como antes se justificava. E essa nova versão de você mesma não precisa mais de aplausos, não precisa mais de plateia, ela só precisa de coerência, de verdade, de conexão real. E isso, para o narcisista, é um universo desconhecido e aterrador. O quarto golpe, então, é isso, a sua evolução autêntica, não maquiada, não ensaiada, não feita para provocar, mas real. Você começa a amar de novo, talvez, ou talvez ainda não. Mas o mais importante, você começa a se amar sem culpa, sem o peso daquilo que tentaram colocar nos seus ombros. E nesse processo, tudo que o narcisista representava começa a se desintegrar. Ele já não é mais um centro gravitacional na sua vida. É apenas um ponto distante e irrelevante. Talvez você ainda sinta alguns fantasmas, algumas memórias, algumas saudades tortas, mas agora você sabe o que é eco e o que é verdade. E isso muda tudo, porque quando o passado tenta te puxar de volta, você já tem para onde voltar dentro de si. E essa casa interna que você está reconstruindo é mais segura do que qualquer promessa vazia que um dia ouviu. O narcisista percebe isso. E nesse momento ele entende que te perdeu de uma forma que nenhuma manipulação pode reverter. É aqui que o ciclo começa a se fechar. Não porque você o forçou a terminar, mas porque você simplesmente cresceu demais para caber naquela prisão emocional. Jung dizia que a árvore cresce em direção ao céu, mas suas raízes mergulham nas sombras. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Você está crescendo. Mas esse crescimento foi regado pelas lágrimas que um dia você achou que seriam sua ruína. Agora você sabe, foi ali que tudo começou. E o narcisista não sabe mais onde termina você e onde começa a liberdade, porque você se tornou indivisível. E esse é o golpe final que ele jamais verá vindo. Não se trata de ódio, não se trata de dor, nem mesmo de superação. O que você sente agora é nada. Um nada cheio de paz, um vazio cheio de presença, um silêncio que não pesa mais, e o narcisista percebe. Não porque você diz, mas porque ele sente a ausência do que ele mais precisava, sua necessidade dele. E quando esse fio se rompe por completo, não há mais retorno possível. Você não precisa mais fingir que está bem, porque você está bem, e isso o destrói. Esse é o quinto golpe, a ausência da saudade. É quando o narcisista volta com aquela mensagem fria, disfarçada de carinho, e você não sente absolutamente nada, nenhuma raiva, nenhuma ansiedade, nenhum impulso de responder. A notificação chega, a imagem aparece, a memória pisca e passa, como uma folha ao vento que você não
tenta mais segurar, você não paralisa mais, não se confunde mais. Você simplesmente segue, e nesse seguir, você desaparece do radar dele. O narcisista não sabe existir onde não há eco. Ele fala para ver se você responde. Ele se mostra para ver se você treme. Ele provoca para ver se você ainda sente. Mas você não sente. Jung dizia que o sofrimento cessa quando paramos de nos identificar com ele. E nesse quinto golpe, é isso que acontece. Você não é mais a história, não é mais a dor, não é mais o ciclo. Você é o espaço entre tudo isso. Você é o novo capítulo que ele não pode mais editar. Talvez você ainda se surpreenda com essa indiferença genuína. Talvez, por alguns segundos, se pergunte: como eu pude amar alguém assim? E aí vem a resposta mais libertadora de todas. Aquilo não era amor, era carência disfarçada de esperança. Era o medo de estar só, fantasiado de conexão. Era a tentativa de se curar sendo ferida. E agora que você viu isso, agora que você sentiu isso, o feitiço se quebrou. E o narcisista perdeu o único trunfo que tinha, sua ilusão. O mais cruel para ele é que essa indiferença não grita, ela não se exibe, ela não posta, ela não provoca, ela apenas existe. Uma existência limpa, sem os resquícios da dor, sem a necessidade de vingança, sem a fome emocional. E para quem sempre viveu de drama, essa neutralidade é a maior forma de desprezo que pode receber, mesmo que você não tenha a menor intenção de desprezá-lo. Porque o desprezo ainda é sentimento, mas o que você sente agora é liberdade. Você passa por lugares onde antes sentia um nó no estômago e agora sente calma. Você ouve músicas que antes machucavam e agora só fazem parte da paisagem. Você vê casais na rua e não sente inveja. Você olha para trás e não sente peso. E o mais bonito de tudo, você olha para si e sente orgulho. Não porque venceu alguém, mas porque venceu a si mesma. Porque escolheu acordar, levantar e reconstruir, mesmo sem saber por onde começar, mesmo com medo, mesmo sozinha. O narcisista tenta uma última cartada. Pode ser um elogio, pode ser um pedido de desculpas, pode ser uma provocação baixa, mas você já não está mais no jogo. Você não sente mais que precisa vencer, porque já venceu quando parou de jogar. Jung dizia que o verdadeiro poder surge quando deixamos de lutar contra a sombra e a reconhecemos como parte do processo. E foi isso que você fez. Você olhou para o trauma e decidiu não carregá-lo mais. Agora você vive, de verdade. Acorda sem pensar nele. Dorme sem revisar conversas antigas. Sente prazer em coisas simples. Rir voltou a ser natural. O toque voltou a ser leve. O tempo voltou a andar no ritmo certo. Você não está mais tentando consertar ninguém. Não está mais tentando salvar ninguém. Está apenas sendo. E isso, para o narcisista, é uma sentença final. Ele não te destruiu. Pelo contrário, ele foi apenas a ponte para o lugar onde você finalmente chegou. O quinto golpe não é cruel, não é calculado, não é proposital. É apenas a consequência natural de uma cura que foi buscada com coragem. Ele vai continuar tentando entender onde errou. Vai dizer a si mesmo que você mudou. Vai procurar novas fontes para se alimentar. Mas no fundo, ele saberá. Você escapou, não pelas portas da raiva, mas pelos portais da consciência. E consciência é algo que ele não pode controlar. Você se tornou invisível para o sistema dele, inacessível para o jogo, inquebrável pela manipulação. Porque agora, quando ele tenta invadir, não encontra mais muros, encontra espaço. E o espaço não se combate. Ele apenas existe. Ele apenas acolhe o novo. Ele apenas permite. E você agora se permite. Permite viver sem medo. Permite sentir sem implorar. Permite amar sem se anular. Permite ir e principalmente permite não voltar. Carl Jung diria que, nesse momento, você finalmente integrou aquilo que sempre buscava no outro, sua própria inteireza. E o narcisista, sem saber, foi apenas o catalisador desse processo. Um catalisador que agora se desfaz na poeira da sua ausência. E você
você segue. Não porque está fugindo, mas porque finalmente está indo para onde sempre mereceu estar. E então você caminha. Não como quem foge dos escombros, mas como quem atravessou o incêndio e agora respira pela primeira vez com os próprios pulmões. O tempo já não pesa, o passado já não sangra, e o narcisista já não importa. Esse é o ponto que ele nunca imaginou enfrentar, sua completa irrelevância na narrativa que um dia comandou. Ele, que tanto se alimentou da sua reação, agora assiste em silêncio o espetáculo do qual foi expulso, não por força, mas por esquecimento. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo, algo que o próprio Jung chamaria de reencontro com o self. É quando você percebe que não está apenas livre dele, está livre de tudo o que acreditava que precisava ser para merecer amor, livre das versões que criou para sobreviver, livre das máscaras que usava para não ser abandonada, livre das concessões que chamava de maturidade. Você começa a existir fora do script, e isso é tão revolucionário quanto silencioso. Você começa a tocar a vida com outras mãos, mãos que não tremem, mãos que não pedem, mãos que agora constroem, não mais pontes para quem nunca quis chegar, mas raízes em si mesma. As conversas mudam, as escolhas mudam, os olhares mudam, mas acima de tudo, a vibração muda. Você agora emite outra frequência, uma que não pode mais ser captada por quem vive no vazio. E o narcisista sente isso como um exílio da sua presença, um exílio sem aviso, sem decreto, sem volta. Talvez ele ainda tente criar um novo enredo, talvez diga que mudou, que entendeu, que aprendeu, mas você agora escuta com ouvidos limpos. O que antes soava como esperança, agora soa como ruído. E essa clareza, essa limpeza interna, é o que torna sua presença inacessível para quem só sabia te alcançar pela culpa. Porque agora você se pertence, e quem se pertence não se entrega por migalhas. Há um ponto na jornada em que a dor se transmuta em visão, em que a raiva dá lugar à lucidez, em que o desejo de justiça cede espaço para a vontade de viver. E quando isso acontece, o ciclo se fecha não com barulho, mas com paz. O narcisista talvez nem perceba que o quinto golpe foi dado. Talvez ainda ache que tem tempo, que você ainda pode vacilar, que ele ainda pode voltar. Mas o que ele não sabe é que o tempo não para, e você também não. Jung dizia que a árvore que cresce mais alto é aquela cujas raízes se aprofundam na escuridão. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. O florescer de algo que nasceu justamente no lugar onde você quase se perdeu. O quinto golpe, no fundo, não é contra ele. É a seu favor. É a ruptura final com o passado. É o espaço onde você respira fundo e entende, sem precisar explicar a ninguém, que sua alma voltou para casa. Mas essa caminhada não é linear. Haverá dias em que a memória ainda tentará te puxar. Haverá sonhos, haverá testes. Mas mesmo nesses momentos, algo em você já saberá. Você não está mais disponível. Não para o drama, não para a manipulação, não para o papel que te deram. E isso é o que o narcisista nunca poderá compreender, que a verdadeira fuga não é física, mas simbólica. Você não fugiu dele, você se retirou da linguagem dele, do universo dele, do jogo dele. E o mais curioso é que você não precisava vencê-lo, nunca precisou. Tudo o que você precisava era lembrar que já era livre, que já era inteira, que já era capaz. E foi nesse lembrar que o quinto golpe se consolidou. Você não sente mais falta daquilo que antes te envenenava. E essa ausência de necessidade, é o que encerra o ciclo com a força de um renascimento. Há silêncios que não são vazios, são portais, e talvez, neste instante, você esteja diante de um deles. Não um fim, não uma despedida, mas o exato ponto onde o invisível toca o visível e algo se quebra suavemente dentro, como um espelho antigo que já não reflete mais o que você era. Carl Jung nos lembrava que aquilo que resistimos
persiste, mas aquilo que olhamos nos olhos se dissolve. E hoje você olhou, talvez sem perceber, talvez com medo, mas olhou. E ao olhar, algo já não é mais como antes. A presença do narcisista não era só alguém, era um símbolo do que você aceitava por não saber ainda o que merecia. Uma projeção da própria sombra, pedindo amor onde antes só havia ausência. Mas agora, no final dessa travessia, você não carrega mais esse símbolo como corrente, carrega como lição. Ele deixa de ser prisão e vira passagem, porque o verdadeiro despertar não é ruidoso, é o instante sutil em que você percebe: eu voltei para mim. Você ainda sentirá ecos, pequenos sussurros do passado tentando te distrair do presente. Mas agora você saberá a diferença entre ruído e verdade, entre voz externa e intuição, entre carência e conexão. A consciência, como dizia Jung, é um processo. Não acontece de uma vez, mas começa em um instante. E talvez esse instante tenha sido aqui, agora, enquanto você sentia algo mudando sem saber nomear. Não procure certezas, não force entendimentos. Há coisas que foram sentidas hoje que ainda levarão tempo para se traduzirem em palavras. E tudo bem, porque o que realmente importa já se moveu dentro, já se desamarrou, já se libertou. E é isso que permanece, mesmo quando o vídeo acabar. A sensação de que algo em você foi tocado e não será mais esquecido. Você não precisa mais lutar contra o que passou. Agora você apenas caminha, com passos firmes e olhos limpos. A dor não foi em vão. Ela esculpiu uma nova morada dentro de você. Um lugar que já não depende de ninguém para existir. Um templo silencioso onde só entra o que tem verdade. E nesse templo, o narcisista já não tem mais acesso. Ele ficou do lado de fora, onde ficam os personagens que não resistem à luz. Talvez você se veja daqui a alguns dias olhando o mundo de outro jeito. Talvez em um gesto, em uma música, em um cheiro, a lembrança desse mergulho volte, como um fio invisível ligando esse momento a tudo que ainda virá. Isso não é acaso, é semente. E sementes não pedem permissão para florescer, elas apenas esperam o solo certo. E você está se tornando esse solo fértil agora. Que essa experiência não termine aqui, que ela continue em silêncio, como uma chama acesa em noites que pareciam frias demais. Que cada palavra que ressoou seja um convite à coragem, que cada dor relembrada seja uma ponte para o novo, e que cada parte sua que um dia foi silenciada, agora cante, mesmo que só você ouça. Lembre-se, o narcisista pode ter sido a escuridão, mas foi nela que você aprendeu a ver com outros olhos. E ver é o primeiro passo para nunca mais se perder. Algumas verdades não precisam ser gritadas, elas apenas florescem dentro e nunca mais morrem. Se algo pulsou em você enquanto ouvia essa jornada, não guarde só para si. Deixe nos comentários o que mudou, compartilhe com quem precisa despertar e se inscreva para continuar essa travessia com a gente. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma luz que diga: você não está só.